Então, bem, nós vamos conversar agora, né, sobre a questão de modelo chuva-deflúvio. E aí, no caso aqui, a gente vai ter a ideia de fazer essa modelagem chuva-deflúvio, vai ser uma modelagem chuva-deflúvio de processos mais contínuos. Nós vimos já uma transformação chuva-vazão usando o conceito de precipitação efetiva do Soil Conservation Service, né, para um evento, calculava a precipitação efetiva, em seguida utilizava o hidrograma unitário sintético do Soil Conservation Service para fazer o cálculo da vazão de uma cheia, né, que era a cheia de projeto, que a gente conversou e tudo já em momento anterior. Só que o que vai nos interessar agora seria uma modelagem mais contínua por um período de tempo maior. Então, eu vou, apesar de a gente já ter nossos vídeos sobre modelagem hidrológica, eu vou fazer aqui uma rápida recapitulação para que nós possamos, em seguida, abrir aqui um pouco mais o modelo, discutirmos aqui um modelo chuva-vazão específico, que é o SMAP, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, como sempre, só me dizer aqui, a gente vai tentando dirimir no decorrer aqui da nossa conversa. Vamos nós, então. Então, primeiro ponto, então, para que servem esses modelos de chuva-vazão? Mas, antes disso, até o que é um modelo? A gente pode dizer que o modelo é uma representação da realidade. Essa representação que a gente faz da realidade, que é o modelo, ela vai identificar os principais elementos que a gente vai ter da realidade que a gente pretende representar, né, quais são aqueles elementos mais importantes, quais são as principais relações entre esses elementos, para, a partir daí, a gente construir o modelo. Então, o modelo, ele, obviamente, o que seria impossível, ele não incorpora todos os elementos da realidade. Então, tem uma certa simplificação, né, que é feita na realidade para que seja incorporado dentro do modelo. Por isso que o modelo, em certa medida, a modelagem é sempre ciência e arte, né? A arte, inclusive, de identificar quais são esses principais elementos da realidade. E uma coisa interessante é que esse modelo, a universalidade do modelo, né, ou seja, a possibilidade de aplicar em todo lugar, tem que ser visto com muita cautela. E a gente tem que identificar se a realidade específica que a gente quer modelar, os elementos dessa realidade são os mesmos que foram representados nesse modelo, ou se o modelo perde validade por não representar algum desses elementos. Por exemplo, a gente tem bacias hidrográficas em que elas são áreas de recarga de aquíferos confinados. Você tem uma região em São Paulo que alimenta o aquífero Botucatu, que alimenta o aquífero Guarani. Então, essa água que alimenta esses aquíferos que vão disponibilizar água em outros lugares, em bacias hidrográficas, inclusive, diferentes, ela sai da bacia hidrográfica não pelo exutório, né, mas pelo processo de recarga. Então, um modelo hidrológico que não represente essas perdas, talvez ele sofra, né, tenha dificuldade em representar os processos hidrológicos daquela área, daquela bacia hidrográfica que tem uma grande possibilidade de ter aí uma recarga, né. Então, só para a gente poder identificar isso aqui. Então, bacias kársticas, né, por exemplo, que tem bacias, às vezes, que tem estruturas geológicas kársticas e que tem grandes cavernas que armazenam água. Então, isso às vezes acontece. Mas esse aqui eu estou citando já exatamente casos que são não usuais, tá certo? Então, é por isso que eu estou dizendo que o modelo hidrológico, a gente tem que identificar se as hipóteses que foram constitutivas, né, e que definiram a construção daquele modelo hidrológico, elas têm validade para o local de aplicação da gente, né? Então, não existe um modelo universal que sirva em todo lugar e que a gente possa aplicar fechando os olhos. Isso é válido para a hidrologia e isso é válido para qualquer outra área do conhecimento, né? Na engenharia, tem que olhar quais são as hipóteses, os axiomas, né, que alimentaram a construção daquele modelo. Então, e para que servem esses modelos? Então, esses modelos vão servir para a gente poder compreender os processos. Essa compreensão nos permite aí fazer essa análise mais detalhada de como é que as coisas acontecem. Permite também, além da compreensão, prever o
que pode acontecer em diferentes situações, isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente não vai construir uma barragem e depois da construção da barragem, que a gente vai ver o que foi que aconteceu com o escoamento no rio, qual foi o impacto que teve aquela barragem no rio. A gente, antes de construir a barragem, a gente prevê os impactos dessa barragem, simulando esses impactos em um determinado modelo, né? A gente pode prever o impacto de uma mudança do uso do solo, cortar a floresta, o que vai acontecer com o escoamento. Então, você tem condição de prever esses impactos, e a partir desse processo de previsão, você pode ir para um terceiro objetivo que os modelos podem ter, que é auxiliar no processo de tomada de decisão. Então, a previsão é uma característica importante também do processo de modelagem. Então, compreender os processos, o que é que tem mais influência nessa região, nessa bacia, prever esses processos, né, são duas características básicas do processo de modelagem. E a terceira é auxiliar no processo de tomada de decisão, aí de políticas públicas, inclusive, que vai definir, por exemplo, no nosso caso, em recursos hídricos, a possibilidade de construir intervenções, sejam elas barragens, seja ela a construção de algum tipo de outra infraestrutura hidráulica. É fundamental que a gente tenha essa modelagem hidrológica para identificar a disponibilidade de alguma outra coisa. E gerar informações, às vezes, adicionais ou complementares às que nós temos. Muitas vezes, os modelos de chuva-vazão, eles são utilizados para esse fim, de a gente gerar informações adicionais. Por exemplo, a gente uma forma de fazer uma extensão dessa série, transformar essa série de 10 anos em 100 anos, a partir parâmetros desse modelo hidrológico, e dado esse processo de calibração que a gente chama, e de validação desse modelo, a gente vai já conversar sobre isso um pouco mais, a gente tem condição de, se a gente confiar na calibração e validação desse modelo, a gente pode pegar o restante da chuva, os outros 90 anos de chuva, e simular o comportamento daquela bacia hidrográfica solicitada por aquela chuva, e identificar quais são as vazões resultantes. Então, com isso, a gente tem aí uma série de vazão que foi estendida de 10 para 100 anos. A gente muitas vezes chama essa série de uma série pseudo-histórica, que é um falso histórico, porque foi um histórico construído a partir das informações de precipitação e da modelagem chuva-vazão, mas essa série de vazões construída a partir da modelagem, ela pode ser muito útil para que a gente possa gerar estatísticas melhores na análise de regularização de vazões, etc. Então, essas informações adicionais que o modelo permite são também de extrema relevância. A gente tem vários tipos de modelo. A gente pode imaginar aqui a bacia hidrográfica, no nosso caso aqui, do nosso modelo, como sendo um sistema que tem uma entrada, que no caso aqui é a precipitação, a evapotranspiração, e a gente tem aqui como saída desse modelo, tem basicamente aqui as informações de vazão. A gente tem modelos que, às vezes, são determinísticos, que é o que a gente vai ver agora, e tem modelos que são estocásticos. Qual é a diferença entre o modelo determinístico e o modelo estocástico? No modelo determinístico, a gente tem, dado uma causa, nós temos um efeito. Então, se existe essa relação, dado uma causa, nós temos um efeito, esse modelo é dito determinístico. O que é um modelo probabilístico, tá certo? Um modelo probabilístico é um modelo que, dado uma causa, nós temos diferentes possíveis efeitos associados a essa causa, e esses efeitos, eles têm uma probabilidade associada de ocorrer cada um desses efeitos, né? Que é a história, por exemplo, de eu levanto um dado, solto o dado, se o dado é um dado honesto, eu não sei exatamente, tem um sexto de possibilidade de acontecer cada uma dessas faces do dado, né? Então, esse é um evento de caráter probabilístico. Dado uma causa, qual seja, levanta um dado a 30 centímetros, solta o dado, esse dado ninguém sabe exatamente qual das faces vai ter, mas nós sabemos que não vai cair, não vai existir uma sétima face. Vão existir 6 faces possíveis e a gente sabe a probabilidade de acontecer isso. Então, esse é um evento de característica probabilística, em contraposição ao determinístico, que, dado um conjunto de causas, eu sei qual é o efeito. E o estocástico, que é o caso, normalmente, dos modelos hidrológicos, é que essa é um modelo que tem uma característica de uma aleatoriedade dos processos, mas
como é o modelo estatístico, né, ele tem essa aleatoriedade, só que a estrutura temporal é importante, né? Então, ele não é um sorteio aleatório, cada ano, por exemplo, ou cada mês de um evento de vazão, não é um sorteio aleatório. A estrutura temporal, ela tem relevância, ou seja, se um mês é seco, isso pode impactar no mês subsequente ser seco ou não. Então, essa estrutura temporal, ela é relevante para, a ordem dos eventos é relevante para poder definir aí a ocorrência da série temporal que é objeto, por exemplo, da vazão, etc. Então, o que caracteriza, então, essa modelagem estocástica é exatamente essa possibilidade de estrutura temporal. Então, no nosso caso aqui, hoje, nós vamos nos concentrar, na nossa disciplina, em modelos de vazão desse tipo determinístico, né? Nesse tipo determinístico, a gente vai ter dois tipos de modelo, com relação se determinístico estocástico é uma relação que diz respeito à aleatoriedade, com relação à estrutura temporal, a gente pode ter dois tipos de modelo, um concentrado e outro distribuído. Qual é a diferença básica entre esses dois tipos de modelo? O concentrado, a gente vai ter um conjunto de parâmetros que vai representar o comportamento médio da bacia como um todo. Então, eu vou considerar a bacia como sendo um todo, né, uma única unidade, e essa unidade que vai ser a bacia, a gente vai ter um conjunto de parâmetros que vai representar o comportamento médio dessa bacia. Enquanto no modelo distribuído, a gente vai considerar que a bacia ela tem uma heterogeneidade, e essa heterogeneidade que vai existir dentro da bacia vai ser representada por conjuntos de parâmetros diferentes. Então, cada uma dessas unidades de resposta hidrológica que nós vamos ter dentro da bacia hidrográfica vai ter aí um conjunto de parâmetros que representam essas unidades de resposta hidrológica. A gente pode imaginar 2, 3, 4, 5 bacias com diferentes unidades de resposta hidrológica. O que são essas unidades de resposta hidrológica? São, por exemplo, configurações de estrutura geológica, solo, vegetação. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma bacia que tem aí savana, num lugar com um solo mais arenoso e profundo, em outra região uma floresta, tá certo? Com um tipo de solo diferente. Então, cada uma dessas unidades da bacia a gente vai considerar como uma resposta hidrológica diferente, né? E a gente pode subdividir a bacia em subbacias e cada uma dessas subbacias ter aí diferentes unidades de resposta hidrológica. Então, você aí vai ter uma bacia mais diversa. Até hoje está sendo muito utilizado esse tipo de modelo distribuído, mas os modelos concentrados, ainda para as aplicações práticas nossas, são os mais frequentemente utilizados, tá certo? Nas aplicações do dia a dia da hidrologia aplicada, e eu vou me concentrar mais neles, tá bom? E aí, com relação ao tempo, você vai ter, normalmente a gente vai utilizar modelos que têm esse processo de variação temporal, né? Com variação no tempo de forma muito explícita, e é o que a gente vai utilizar. Então, a gente vai usar aqui esse modelo que a gente chama de concentrado, certo? E tem em contraposição aos modelos distribuídos, e tem uma segunda classificação, que são modelos de base física, modelos empíricos e modelos conceituais, né? A gente vai utilizar o que a gente chama de modelo conceitual. Modelo de base física é aqueles modelos que vão utilizar as equações de transporte, conservação de massa, momento e energia, para representar os processos hidrológicos na bacia hidrográfica. Esses modelos normalmente têm validade para pequenas bacias hidrográficas, fundamentalmente em pequenas bacias hidrográficas, porque em bacias maiores sempre vão existir propriedades emergentes dentro dos sistemas que são difíceis de serem incorporadas nesses modelos, nessa análise mais, olhando essas equações de balanço de massa, energia e momento. A gente, às vezes, utiliza modelo empírico, menor quantidade, que é uma espécie de modelo caixa preta, né? Por exemplo, você aplica rede neural numa bacia hidrográfica, né? Você tem as entradas de precipitação, evapotranspiração e sai vazão do outro lado, ou alguma outra coisa do gênero, mas isso também não é tão utilizado, e o que é mais utilizado são o que a gente chama de modelos conceituais, né? Que é o modelo que nós vamos ver agora, que são modelos que vão representar os processos hidrológicos, e eles vão ter aí uma característica de ter alguns reservatórios, que a gente chama, que faz balanço de massa,
e ter algumas equações empíricas ou semi-empíricas de transferência entre esses reservatórios, né? Que esses modelos conceituais são os mais utilizados, e o SMAP, por exemplo, que a gente vai ver é um deles, né? Então, assim, tem vários tipos de modelo. O que a gente vai utilizar hoje é esse SMAP aqui, esse modelo SMAP, certo? Como esse modelo SMAP. Como é que configura esse modelo SMAP na sua forma mensal? A gente tem... Então, ele vai simular agora, não mais como a gente vinha fazendo um evento, mas ele vai simular um conjunto grande de eventos. Então, chove, passa um período seco, chove novamente, outro período seco. Ele vai simular, por exemplo, aí, vários meses consecutivos, por vários anos consecutivos, né? Então, ele vai... e aí, como é que ele vai fazer esse processo de modelagem? A gente vai ter como entrada a precipitação, e a gente vai ter aqui uma demanda da evapotranspiração potencial aqui das plantas, né? Então, essa precipitação vai ter como um primeiro processo que a gente chama de partição da precipitação. Uma parte da precipitação vai se tornar escoamento superficial direto, nós já discutimos isso, tá certo? Então, pode ser uma equação similar à equação do Soil Conservation Service. Outra parte vai infiltrar. Essa parte que infiltra, ela chega aqui no reservatório do solo, certo? Que vai ser um reservatório aqui subsuperficial, onde a gente vai ter aqui a possibilidade, inclusive, das plantas retirarem uma parte dessa água aqui para evapotranspiração real. Esse reservatório, ele tem uma determinada profundidade, né, que pode ser calibrada no modelo, e uma parte dessa água pode percolar mais profundamente e chegar aqui no reservatório subterrâneo, no aquífero aluvionar. E uma parte dessa água, desse aquífero aluvionar, vai servir aqui como escoamento de base para o rio. Então, o escoamento no rio vai ser formado pelo escoamento de base e por esse escoamento superficial direto aqui vai formar os nossos rios. No nosso caso aqui do semiárido, muitas vezes esse aquífero é pequeno, então esse reservatório subterrâneo aqui, ele é bem pequenininho, né? Por isso que a gente colocou esses dois pontinhos aqui, né? Muitas vezes termina, em alguns locais até, praticamente a resposta da bacia sendo uma resposta mais rápida, ligada basicamente a escoamento superficial direto, mas a modelagem geral do sistema é essa aqui. Tá claro? Então, tá claro? Então, o que nós vamos fazer agora é dar uma olhada em como é que funciona esse modelo, certo? A gente vai fazer o que a gente vai chamar de calibração, e depois a gente vai fazer o que a gente vai chamar de validação desse tipo de modelagem. Então, vamos lá. Então, para fazer isso, a gente vai para o nosso velho e querido Excel. Nosso modelinho no Excel. Opa. Vocês ainda estão comigo? Professor, a tela sumiu para mim aqui. Certo. Eu vou interromper essa parte da gravação agora. Está dando algum probleminha aqui que eu tenho que ver o que é.